E aí, pessoal, façam todos um excepcional dia. Hoje, mais uma quinta, e a gente aqui novamente. Hoje a gente vai ter uma aula fantástica sobre ciclo circadiano. Eu já estou aqui com meu papel e caneta, e primeiro a gente vai abrir aqui com a palavra, e eu vou convidar a Grazi. A Grazi vai ler a palavra para a gente. Seja bem-vinda, querida. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com a missão aqui de trazer a palavra, né? E eu queria cumprimentá-los hoje diferente. Eu queria dizer para vocês que a paz de Cristo esteja sobre vocês, na casa de vocês, em todos os projetos de vocês, porque é necessário que a gente tenha paz, né? E, bom, vamos lá. Eu separei aqui um verso no Salmo 3, verso 5, que fala exatamente, né, sobre isso, né, sobre a paz e o sono que é tão necessário para a gente. Olha o que fala aqui no verso da palavra do Senhor, em Salmo 3, verso 5. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. É um verso pequeno, simples, mas com muita profundidade, né? Nós não conseguimos controlar o nosso sono. A gente não decide, né, exatamente a hora que a gente vai dormir e a hora que a gente vai acordar. Na verdade, o nosso corpo ele funciona automático, ele funciona sozinho. Simplesmente a gente chega um momento que a gente vai se sentindo cansado, com sono, e isso acontece de forma natural, né? A gente simplesmente deita, dorme, e na hora de acordar a mesma coisa, né? Acontece num processo natural. A gente vai lá, os nossos olhos abrem e a gente se levanta. Só que a palavra de Deus ela revela aqui que existe um sustentar por trás disso, né? E isso é o Senhor quem faz por nós, né? Porque nós já entendemos que o fôlego de vida vem dele, né? Vem dele para nós. Então, assim como o sono também vem dele para nós, o despertar também é dele para nós. E o que a gente realmente precisa aqui, dentro desse contexto, para que isso aconteça, né, de uma forma gostosa, de uma forma saudável? Sentir paz. Porque se nós não estivermos com paz, a gente não consegue dormir. Aí vem justamente o oposto, né? Vem a insônia. Nosso corpo se sente cansado, preparado para dormir, mas o sono some, né? Por quê? Muitos problemas, mágoa, ressentimento, sentimento de culpa, né? Quantas vezes eu mesma fui dormir preocupada porque não tinha deixado tudo em ordem que eu deveria ter deixado naquele dia, e eu sei que isso ia me comprometer no dia seguinte. E logo vem a insônia, né? A preocupação, e desregula tudo. Então, eu quero chamar a atenção de vocês realmente para isso. De nada adianta, né, essa nossa correria da vida, né, se a gente buscando os nossos objetivos, os nossos ideais, se a gente não buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque só Ele tem a paz que excede todo entendimento. É só Ele que tem o descanso que nós precisamos. É só Ele que vai nos garantir o fôlego da vida para a gente acordar no dia seguinte e acordar com vigor, né? Acordar bem disposta, com vontade de vencer e de fazer a diferença na nossa casa e para a vida do próximo. Eu queria só encerrar com mais um salmo aqui, está no Salmo 4, verso 8, que complementa. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Tudo que nós queremos na vida, seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer circunstância, nós queremos paz e segurança. Queremos nos sentir confiante em qualquer circunstância, né? Então, eu deixo esses 2 versos para a nossa meditação do dia e passo aí a palavra para o Fábio, né, para nos ensinar mais a respeito do círculo
circadiano, que eu confesso que eu não conheço, estou curiosa, estou com papel e caneta aqui, doida para anotar tudo. Carol, geralmente É, você encerra com uma oração ou segue direto para a aula? não, aí a gente faz no final. Fábio, meu querido, seja Ok. muito bem-vindo e se apresenta aí que tem gente nova no pedaço. É isso aí, gente. Façam todos um excepcional dia, um prazer estar aqui com vocês aí, ó. E né, eu sou o Fábio Costa aqui, faço parte aqui da equipe de resgate já. Estamos no terceiro ano aqui dessa equipe aqui. E prazer mesmo, prazer poder trazer esse assunto aqui que eu já falei várias vezes. Falei, eu vou dar uma aula de ciclo circadiano aqui, já estou falando faz tempo. Falei, então a primeira do ano tem que ser essa. Inclusive porque é um assunto assim, ó, muito legal, né, que eu falei, é tão simples, mas tão poderoso isso aqui. E, enfim, vamos para a aula aí que vocês vão entender aqui o que se trata isso aqui, simplicidade do ciclo. Só avisar vocês, tá? Vou deixar os microfones fechados aqui, porque às vezes eles abrem como a gente está gravando, de repente abre algum microfone, aí faz algum som, ele troca a tela, tá? Na gravação. Então vou deixar eles fechados aqui, vou até deixar travado, só para não acidentalmente não abrir algum mic aí, beleza, gente? Então bora lá, vou compartilhar minha tela com vocês aqui. E vamos lá saber o que é esse bendito desse ciclo circadiano aí. Antes de mais nada, deixa eu dar um bom dia aqui para todo mundo aqui. Carol, Fátima, Grazi, Nil, Aline, Adriana, Lourenço aqui, é o Adriano, quem que é? É a Aline, Gabriel, Daniele, Lourenço e Adriane, né? Tá como Lourenço? Amar, tem bastante gente nova aí, Nicole, bom dia, Cris, Érica, Simone, Gleide, Lê, Viviane, Leila, caramba, bastante gente. Lude, Elisângela. De repente eu esqueci de alguém aqui, então bora lá, ó. Vamos lá começar. Isso aí, ó. Aí vocês vão me falando se vocês estão vendo minha tela, por favor. Estão vendo, né? Então vamos embora, porque é longa aqui, então eu vou bem direto aqui, ó. Esse tema aqui é um assunto que tem muita coisa, tá? Então eu dei uma resumida aqui, tudo que eu venho estudando aí, são muitas coisas que eu já peguei aqui, livros, são no mínimo uns 3 livros aqui para poder chegar nisso, entender melhor o ciclo. Então, eu vou passar aqui, aí no final a gente abre para dúvidas aí, beleza? Deixa eu dar uma restringida aqui na tela para eu ver melhor. Então, bora lá. Então, vamos falar disso aqui, né? O ciclo circadiano. O que é isso aí, né, minha gente? Ciclo circadiano. Então, antes de mais nada, entender o porquê desse assunto, né? Eu vou explicar para vocês por que eu fui atrás desse assunto. Eu comecei, né? Eu estava nesse lance de produtividade, de alta performance e tudo mais. E aí eu comecei a perceber que eu mesmo querendo botar pressão para fazer as coisas, passava assim, chegava um período do meu dia que eu começava a falar, cara, não tô começando a ficar sem energia, começava a chegar fim da tarde, falando, não consigo raciocinar direito, eu não consigo produzir. E aí eu querendo dividir o meu dia entre o que eu fazia, né, na minha empresa aqui no meu negócio, falar, vou pegar o segundo tempo aqui para produzir alguma coisa nova ou para, né, fazer um estudo, para, né, desenvolver um novo negócio, um novo projeto. Mas aí chegava no fim do dia e falava, cara, eu tô sem energia de fazer esse negócio aqui, não tá, o pensamento não tá acompanhando, né? E aí você dá vontade de parar, falo, cara, tem que ter alguma coisa acontecendo aqui, tem que ter um jeito de hackear esse negócio e melhorar isso aqui. Não é possível. Era muito evidente, assim. Então, era bem essa imagem, assim, sabe? Tipo, cansado, falo, nossa, cara, eu quero fazer, mas eu não vou conseguir fazer mais nada a partir de agora, assim, ó, não tá funcionando. E aí eu fui pesquisar, falei, o que será que acontece, né? Qual que é o lance aqui? Falei, talvez o corpo não esteja funcionando na maneira mais eficiente possível. E aí, quando eu fui começar a pesquisar, eu caí não me lembro nem bem como que eu caí aqui, eu lembro de pessoas terem me falado do ciclo circadiano, eu já tinha ouvido falar, mas o negócio, quando a gente se aprofunda, é outra coisa. Então, eu fui atrás, realmente, e aí comecei a pesquisar. E aí vi que ele traz, né, exatamente, a gente consegue melhorar isso aqui, ó, ter mais energia, mais produtividade, mais saúde e mais ânimo. Então, vamos entender aqui o ciclo.
né, falar primeiro aqui sobre longevidade e qualidade de vida. O que acontece? Há 100 anos atrás, né, a gente tinha uma expectativa de vida de 45 anos, mais ou menos. E com o passar dos anos, né, cada ano que passou, esses últimos 100 anos, né, o ser humano ele foi aumentando mais ou menos 3 meses de vida. E aí, nesse aumento, foi aumentando, 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 né? Hoje a gente chega aí, a gente tem uma expectativa de vida de mais ou menos uns 80 anos. Só que o que acontece, né? Será que a gente tem qualidade de vida? Porque uma coisa é ter longevidade, né? Outra coisa é ter qualidade de vida. E aí a gente começa a perceber, né, o quanto que as pessoas têm de doenças hoje. Né? A gente fala muito disso, né? Fala, antigamente não tinha esse tanto de doença, antigamente, né, as pessoas viviam menos, mas elas tinham né, elas comiam um monte de coisa, mas não tinha essas doenças que tem hoje. Né? É muito louco, não tinha tanta doença, diabetes, tanta doença do coração, tantas coisas assim, mas mesmo vivendo menos. Então vamos entender o que aconteceu nesse meio aí, né? Então, como teve um aumento para mais ou menos, que eu falei, 80 anos de idade, por conta do quê? Porque tinha muita questão, né, das doenças que eram, que faltava isso, né? Faltava saneamento, né? Então eram doenças, né, causadas por germes, por coisas assim, mas não eram doenças das que a gente tem hoje, né? Como eu falei, problema de coração, problema de diabetes, problemas de memória, problemas de Alzheimer, né, problemas de ansiedade, não tinha tudo isso que a gente tem hoje. Então, né, percebe que tem alguma coisa que aconteceu nessa evolução aí do ser humano que não está batendo. Então, o aumento dessa expectativa de vida foi justamente por conta desses 3 itens, né? A gente começou a ter saneamento, começou a ter vacinas, começou a ter a criação de antibióticos, então começou a conseguir realmente eliminar essas doenças causadas aí por bactérias, né, por germes, né, com mais saneamento, e as vacinas, e conseguimos prevenir algumas coisas. Porém, teve uma mudança aí, né, nesse meio aí do estilo de vida do ser humano, que começou a causar muitas outras coisas. Então, né, hoje a gente toma um remédio para consertar uma coisa e ele afeta a outra. Né? Qualquer um desses aqui, por exemplo, né? Quem que nunca tomou um antibiótico aí, né? Pô, o antibiótico ele afeta, pô, legal, ele vai, te trata lá, mata as bactérias ali que de repente estão te prejudicando, mas ele mata também as bactérias boas aí, que não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem bactérias que são boas, que vivem lá no nosso intestino ali, que elas ajudam, inclusive, né? E ela mata essas aí também, né? Ela mata, então, as ruins e as boas. Aí você toma uma coisa, afeta a outra, e aí a gente vai tendo esse ciclo de doenças, né? Então, vamos lá, vamos entender o que é, né? O ciclo circadiano, né? Então, o ciclo circadiano, né, e onde que ele entra no meio disso tudo aqui? É o ciclo que acontece em cerca de um dia, né? Então, dentro do dia, a gente tem um ciclo, né? Um ciclo de luz e escuridão, né? É o ciclo que acontece em cerca de um dia, é isso que significa o ciclo circadiano. E nessa evolução que eu falei, né, que a gente teve evolutivamente, o ser humano ele viveu nisso, né? Então na Terra aqui pode ver, as plantas vivem assim, os animais vivem assim, né? De acordo, né, os animais, inclusive o ser humano, de acordo com a luz do dia, né? A gente foi se adaptando evolutivamente à forma como a Terra funciona. Tanto que, né, se fala que se a gente fosse para algum outro planeta que tivesse um ciclo do dia e da noite diferente, se a gente fosse colocado lá, né, já falaram vamos criar uma colônia, estão fazendo estudos para ver, de criar uma colônia em outro planeta, né, para os seres humanos. Né, se tiver um ciclo diferente do que tem na Terra, o ser humano que for para daqui para lá, ele não sobrevive, ele não prospera, porque ele já está linkado nesse ciclo aqui da Terra, né, ele já foi adaptado aqui. E isso codificou nos genes, lá no DNA, né, esse funcionamento. Então, né, a gente não pode, não tem como a gente abrir mão, né, de falar assim, do que acontece no meio, né? O tanto que o meio influencia o nosso físico, né? Quanto que ele influencia o ciclo do dia, da noite, dessa luz e escuridão, isso aqui é importantíssimo a gente entender o que acontece. Né? Então, cientificamente, sim, a gente vai entender tudo aqui, como é que acontece dentro da gente, e como que isso aqui vai potencializar, né? O que esse ciclo aí vai fazer com a gente. Então, vamos lá. Tem um experimento, né? Então, só para entender, né, o lance do ciclo, onde que ele entra aqui, tem um experimento da caverna, onde, né, dois
dois cientistas, né, eles quiseram fazer um experimento justamente disso, para entender esse ciclo que acontece no nosso corpo. Então, olhando esse ciclo da luz e da escuridão que acontece, né, que foi que os animais e os vegetais aí foram se adaptando nesse ciclo da luz do dia, eles perceberam que tinha alguma coisa ali que acontecia no corpo de acordo com isso, né? Então, falam, que influência que tem nisso? E aí eles foram fazer um experimento de ficar por 40 dias numa caverna, 40 dias numa caverna, com tudo lá, com comida, com lugar para dormir, né? Enfim, água, acesso a tudo, menos a luz do dia. Então, eles ficaram por 40 dias nessa caverna, eram dois cientistas, um tinha na faixa dos 20 anos, o outro tinha na faixa dos 40 anos. E depois desses 40 dias, né, que eles ficaram lá, eles foram monitorados, inclusive eles foram se monitorando, enfim, para ver como é que estava o funcionamento físico deles. E o que acontece? Imagina você fechado numa caverna sem ver a luz lá fora. Então, você não tem nenhuma referência de que horas são. E conforme o tempo vai passando, você vai perdendo cada vez mais. Mas o que eles conseguiram observar é que depois que eles saíram desses 40 dias lá, eles viram que, né, com todas as anotações, o corpo deles funcionou mais ou menos na mesma base todos os dias. Então, todos os dias eles dormiam mais ou menos no mesmo horário, eles acordavam mais ou menos no mesmo horário, comiam, né, sentiam fome e faziam a mesma coisa sempre, né, em horários muito próximos, assim. E o mais interessante disso aí é que dos dois cientistas que estavam lá, né, pô, diferença aí praticamente do dobro da idade, o mais novo, ele teve uma percepção de hora, de que o dia tinha 26 a 28 horas. Então, quando ele saiu, a percepção dele é que ele tinha ficado menos dias lá. E o outro mais velho tinha uma percepção, né, um pouco mais próximo de 24 horas. Ele teve um ciclo mais ligado às 24 horas. E aí, nisso, né, eu não li isso, eu estou deduzindo, tá? Que eu penso que o tempo, inclusive, né, a idade, né, foi ajudando a sincronizar cada vez mais o sistema ali, o metabolismo dele com esse ciclo circadiano, com esse ciclo do dia. Então, o que tinha 20 anos, na faixa dos 20 anos, ele ainda estava, né, com um ciclo um pouquinho diferente, né, uma percepção um pouquinho diferente, mas ainda assim, né, o corpo dele funcionava mais ou menos nos mesmos horários. Olha que legal isso aí. O que significa isso? E tem alguma coisa ali dentro do nosso corpo, né, que faz a gente funcionar desse jeito. Né? O que aconteceu, mesmo sem ver a luz do dia? Então, tem uma outra experiência também, que foi feita com uma planta, que ela foi colocada numa caixa, e ela também fazia esse funcionamento. Né? E a planta, né, pode ver, uma planta, quando você deixa ela no vaso, assim, numa luz, né, solar, normalmente, inclusive, ela até vira, né, para o sol quando ela está na exposta. E essa planta na caixa, ela continuou fazendo o ciclo mesmo sem ter acesso à luz. Então, ela também seguia esse processo. Então, tem alguma coisa ali dentro que faz funcionar um ciclo que segue um ciclo parecido com o ciclo do dia. Né? Olha que louco. Como que a gente pode fazer esse link das duas coisas? E o quanto que isso afeta o corpo da gente? Então, vamos lá entender. Né? Quando eu falei para vocês que eu fui pesquisar o ciclo circadiano, era exatamente isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês que eu queria entender. O que acontece? Dentro do nosso organismo, não só no nosso cérebro, então o nosso cérebro é o mestre, né? É o relógio mestre, mas em todo o nosso organismo, todos os nossos órgãos, existem genes que eles chamaram de genes clock de relógio mesmo. Todos eles têm genes clock. Olha que louco isso, né? E genes clock são justamente o que fazem essa sincronia né, funcionar tão perfeitamente. Só que aí é isso que a gente precisa entender, né? O que quer dizer essa imagem aqui, né? Vocês vão ver olhando rapidinho aqui, não vou passar todo no detalhe, mas podem ver, ó, cada horário ele fala uma coisa aqui, então, ó, 2 horas da manhã sono profundo, às 4h30 tem a temperatura do corpo mais baixa, 7h30 fim da produção de melatonina, pico de cortisol, maior alerta, coordenação, que era exatamente isso que eu estava procurando. Falou, tem alguma coisa nesse horário dos dias aí que faz ele funcionar melhor de um jeito ou de outro, porque foi exatamente o que eu percebi. Eu falo, poxa, chega no fim do dia, eu não estou tendo a mesma produtividade, mas no início do dia eu vejo que está rolando legal, meu pensamento funciona de outro jeito,
minha energia de outro jeito. Eu normalmente treino de manhã, né? Levanto, já vou treinar, mas eu já percebi também que quando eu treino à tarde, e eu só não treino à tarde por conta dos meus horários mesmo, o meu rendimento é completamente diferente, assim, ó, no treino. É completamente, o corpo está mais desperto, a energia é outra mesmo. Assim, eu já fiz esse teste, assim, é surreal de ver a diferença, assim, do como que ele funciona nesse outro horário, que seria mais ou menos esse horário aqui das 17 horas, ó, que é da eficiência cardíaca e força muscular. Dá para perceber, assim, ó, é muito perceptível. E todas as outras coisas. Então, o que acontece? Às vezes a gente fica querendo fazer coisas em horários que não são os horários mais adequados. Eu passei muito isso, de chegar, né? Às vezes a gente chega à noite, eu falo, à noite é o horário que eu tenho aqui para fazer tal coisa, eu vou produzir, cara, e a mente não acompanha. Ela não acompanha porque não é mais aquele horário que ela vai funcionar com a maior eficiência. Ela tem o horário certo dela aqui. Por exemplo, eu quero maior coordenação, é 2:30 da tarde. Maior alerta é às 10 horas da manhã. É a hora que meu cérebro está aqui, ó, completamente desperto, é o pico, entende? Então, tem um funcionamento aqui. Por conta do quê? Por conta desses genes clock que funcionam dentro da gente. E o que a gente vai entender aqui, então, é o quê? É como a gente programar isso. Deixa eu ver aqui, tem algumas coisas no chat, deixa eu ver se trabalha com mais energia à noite. Ele falou aqui, trabalha com mais energia à noite. Então, cada um tem um funcionamento, mas tem uma coisa que acontece aqui, né? Tem uma coisa que acontece aqui que ele vai levando esse funcionamento. E eu vou explicar aqui não sei se a gente vai conseguir entrar no detalhe do detalhe, mas vai ficar bem claro para vocês e o como é simples isso aqui, o quanto que isso aqui ajuda a gente, né, a funcionar melhor, a tirar o melhor do nosso organismo e inclusive a ter mais saúde. Assim, o lance da saúde que eu descobri com isso aqui, inclusive nessas leituras me assustou, de verdade, me assustou mesmo, o quanto a gente quebrar esse ciclo causa de problemas, assim, ó, é assustador. Às vezes a gente tem um monte de problema de saúde, problema de ansiedade, depressão, enfim, por conta do ciclo quebrado, e fora todo, né, a gente abre quando a gente quebra esse ciclo, a gente abre um portal para as doenças se manifestarem, para elas se manifestarem, não é que elas entram, elas se manifestam. E nem está aqui nos slides, mas eu vou depois falar isso aqui um pouquinho mais no detalhe. Então vamos lá. Deixa eu ver, acho que eu passei, não, isso aí. Então vamos lá falar dos 3 pilares aqui do ciclo circadiano. Olha aí, por isso que eu falei que ele é simples, ó. Não tem segredo nenhum, é sono, alimentação e atividade física. Quem nunca ouviu falar isso aí, né? Todo mundo sabe que tem que dormir bem, todo mundo sabe que tem que se alimentar bem, todo mundo sabe que tem que fazer atividade física, é uma coisa que é repetida, repetida, repetida. Eu vou falar por mim, tá? Isso aqui, eu ouvi isso aqui minha vida inteira, minha vida inteira. E sempre me pareceu um negócio assim, legal, tem que fazer, é bom fazer atividade física, é bom comer bem, é bom, né, você ter um sono de qualidade. Mas na hora que fica doente, na hora que sei o que, eu vou lá e compro remédio, assim, top de remédio, né? Espera ficar doente, né? Tipo, o que funciona mesmo é o remédio, né? O que funciona mesmo é ir lá se medicar, né? Se tratar na hora que você fica doente. Isso aqui é legal, né? É bom, eu sei que faz bem para a saúde, mas né, eu não levava isso aqui tão a sério, né? E o quanto que isso aqui influencia, assim, ó, demais, assim, ó, porque parece tão simples, parece que não tem um funcionamento tão poderoso assim, né? Mas o quanto que a gente não seguir exatamente o que o nosso corpo pede, né, o natural, o quanto que isso é prejudicial. Eu falei que nessas pesquisas aqui, né, um dos livros que eu li foi o Porquê Dormimos, do Matthew Walker. Fala só sobre o sono, só de sono. Assim, ó, eu fiquei aterrorizado com aquele livro, assim, eu fiquei com medo mesmo, porque eu falo, cara, eu sempre dormi muito pouco. E achava que falava assim, nossa, não, eu dormo pouco e eu já fico bem e tal. E o quanto dormir pouco, assim, ó, vai prejudicando a gente pouco a pouco e isso vai gerando diversos problemas, vai abrindo portas aí para diversos problemas de memória, de saúde mesmo, mas principalmente, assim, de saúde mental mesmo, assim, saúde do cérebro, assim, ó. É assustador o número de casos, né, o quanto que aumenta, né, o percentual de problemas por conta disso.
É muito, assim, é muito mesmo. Tem várias pesquisas, tá? Então, os 3 pilares principais, ó, sono, alimentação e atividade física, ponto. Vamos lá partir para entender, né? Então, o que os estudos mostram aqui, né? Então, é isso que eu estou falando, que os distúrbios de saúde, né? Que a maioria dessas doenças aqui, que eu pus do lado aqui, e outras, né? Como eu falei, que são os portais aí que se abrem para as doenças, estão ligados à quebra do ciclo circadiano. Estão ligados à quebra do ciclo circadiano. Então, são as doenças atuais aí, né? Aí, obesidade, irritabilidade, depressão, insônia, arritmia. Isso aqui são algumas, assim, ó, tem diversas, diversas, diversas. E aí, isso que eu ia explicar uma coisa que eu falei que não está aqui, mas que é uma coisa que é o seguinte, né? Muita gente pensa que, eu tenho doença aqui, eu tenho uma doença que é hereditária, uma doença que é genética, já meu pai teve, ou minha mãe teve, alguém da minha família teve, eu tenho já a disposição de ter aqui, né? Então, geneticamente, eu já vou ter um problema assim, um assado, um câncer, um problema de coração e tal. Existem 2 coisas, e é legal a gente entender isso, porque a gente está falando exatamente disso, né? A influência do meio, né, no corpo, né? A influência do ciclo do dia na influência do físico. Então, uma coisa é a genética, é o que a gente herda, é o que a gente traz lá dos nossos pais. Então, realmente, tem códigos ali naquele DNA que vieram, que foram trazidos, né? Que foram transferidos, né? Quando a gente foi gerado. Então, tá ali, tem na gente, tem ali um gatilhozinho, tem alguma coisinha ali dentro ali, tem uma predisposição para que, de repente, alguma coisa, né, uma dessas doenças aí se manifeste. Outra coisa é a epigenética, que a epigenética é o quê? É a influência do meio. Então, de acordo com o que a gente vive, né, com a forma que a gente vive, com o nosso estilo de vida, é o que vai disparar ou não aquilo ali que a gente tem predisposição. Então, não é porque a gente tem a predisposição que a gente vai ter a doença, que a gente vai disparar aquela doença. E isso é um mito que as pessoas têm. Isso aqui é uma coisa que é hereditária. E já é de família, já tenho predisposição aqui. E não é assim que funciona. O porquê que funciona assim, né, quando as pessoas acreditam nisso? Porque a gente repete muito o comportamento, né? A gente aprende o comportamento com os nossos familiares e quando a gente cresce uma família, a tendência nossa é ficar repetindo o mesmo comportamento que a gente foi ensinado, que a gente está vendo. A gente é criança, a gente aprende com quem? Com quem? Com as nossas maiores autoridades ali, né? Os pais, né? Os familiares com quem a gente convive. Então a gente vai replicando aquele comportamento. Então, se às vezes todo mundo da família a família pessoal é obeso, aí eu também vou ser obeso porque na minha família todo mundo é obeso. Não, você vai ser obeso porque você tem a predisposição e você repetiu o mesmo comportamento, é epigenética. Se você não repetir aquele comportamento, você não precisa ser obeso, né? Então, se ninguém quebrar isso aqui, né, o que vai acontecer? Aqueles genes, né, aquela programação, lembra lá no começo que a gente falou, né, teve a adaptação e uma codificação. Aquela codificação ela vai sendo só reforçada, 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 reforçada. Inclusive, tem doenças, né? Doenças mais voltadas para o mental mesmo, como o... me fugiu o nome agora. Pouco eu já vou lembrar. Que as pessoas falam, mas o meu pai não tinha isso aqui, de autismo, né? Autismo, por exemplo. Falar, mas a criança que tem autismo, né? Ela herdou aquilo dos pais, né? E aí, tipo, disparou. Mas fala, mas os pais não têm autismo, como que a criança tem se ela herdou dos pais? Porque aquilo ali foi um acúmulo, né? Então foi um acúmulo, então foi um reforço. Então, de repente, o avô já tinha predisposição, o pai também já tinha, e aí a criança teve, porque, pô, aí já acumulou mais uma geração ali, e aí quando a criança veio, ali já disparou, né? Então, isso é o que eu falo, a gente consegue quebrar esses ciclos, né? Esses ciclos de acúmulo de coisas, mudando o nosso estilo de vida. Então, tem a genética e a epigenética, né? Não se pegue, porque na minha família todo mundo é assim, porque foi assim, vai ser assim para sempre, né? A gente tem muito isso aí com o mental e principalmente com o físico, né? As pessoas acham que isso não pode ser quebrado. E isso é completamente uma furada, né? A gente pode quebrar esse ciclo, tá? Então, entendendo, né, os distúrbios aí que a gente pode ter de saúde com o ciclo. Então, eu fui pesquisar o ciclo para ver como produzir mais e acabei, né,
acabei dando de cara com mais um monte de coisa, assim, ó, e para mim foi, pô, foi muito bom de ouvir tudo isso aqui, porque eu vi o quanto eu estava prejudicando a minha saúde, entendi o quanto minha saúde estava boa também, várias coisas que eu estava fazendo ali, falo, poxa, por isso que, né, eu estou fazendo tantas coisas, estou fazendo isso, que eu estou seguindo aqui disciplinadamente, eu estou vendo que eu não tenho problemas disso, daquilo, eu falei, pô, e fazia muito tempo que eu não tinha nada, então, eu falo, o que está acontecendo aqui, né? Como que de repente eu parei de ficar doente, porque eu comecei a seguir uma coisa ali que eu vi que começou né, que eu entendi que começou a melhorar no meu corpo. Né? E aí, quando eu falei do sono, eu vi que para mim o que estava pegando muito era o sono. Eu falo, o meu treino passou a começar a dormir mais, né? Ao invés de ter o problema de levantar cedo, não, eu tinha o problema de dormir cedo. Então eu falei, eu tenho que me disciplinar a dormir cedo. E aí eu comecei a entrar nessa disciplina aí também. Mas vamos entender, ó, isso aqui, ó, é uma das coisas, um dos quadros que eu acho que é mais esclarecedor. Deixa eu ver só que oração aqui, para não perder o 5h30, vamos lá que dá tempo aí. Para a gente entender como é que funciona o ciclo. Eu falei dessa questão aí da evolução, né, da gente dos 100 anos, para entender como que esse ciclo quebrou, né? Por que que antigamente a gente não tinha as doenças que a gente tem hoje, tá? Deixa eu só ver aqui no chat aqui, ó, tem alguma coisa. Falava que era coisa de velho, de dormir, né? Sono essencial. É isso aí. Eu também achava que esse negócio de ficar dormindo muito, falar, isso aí não vira não, né? Isso aí, sono é essencial, completamente essencial. Então vamos lá entender, não sei se vocês estão vendo aí meu cursor aqui, eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo o cursor na tela aqui, ó. Então esse daqui, né, esse primeiro gráfico aqui, primeiro círculo, está mostrando como que era o ritmo nos nossos ancestrais, né? Então, o que acontece, né? O que eles vivenciavam no dia deles? O dia era claro, né? A noite era escura, o dia era bem claro, a noite era bem escura. Por quê? Porque eles ficavam na era da luz do sol, né? E à noite não tinha luz elétrica, né? Era luz de lamparina, então a luminosidade, e aí vocês já vão entender o que tem a ver luminosidade, ela era bem baixa, então isso, né, permitia que as pessoas dormissem mais. E durante o dia, o que acontece? Elas, né, normalmente o trabalho era bastante braçal, né, era bastante manual, né, há 100 anos atrás, se a gente for pensar. Então, além delas trabalharem no dia, muitas vezes trabalhava no sol e tinha uma oportunidade de atividade física, né, muito grande, tá vendo? Olha essa faixa azul aqui. Então, durante o dia, né, o quanto que elas tinham de atividade física. E normalmente, né, então, né, dando exemplo, o pessoal trabalhava em fazendas, trabalhava na roça, enfim, né, elas tinham poucas oportunidades de alimentação. Normalmente se alimentavam umas 3 vezes por dia. Tá? Então, né, tinha lá uma oportunidade, uma faixa de alimentação aqui menor, né, uma oportunidade menor, e a alimentação, que essas partes um pouquinho mais escuras aqui, ó, né, é quando elas realmente se alimentavam durante o dia. E aqui, né, elas tinham um ciclo de sono, tá vendo? De mais ou menos aqui, ó, umas 9 horas, 8 horas, né, com uma luminosidade bem reduzida mesmo, porque era o quê? A luz da noite, né? Era o que tinha na noite, era a luz das estrelas. Então, o que acontecia? Eles acordavam cedo, começavam a trabalhar cedo, se alimentavam ali, né, nos primeiros horários, tomavam café, e aí começava a abrir o sol ali, era o dia inteiro trabalhando, né, força braçal e tudo mais, parava para se alimentar no meio do dia, voltava ali para, né, trabalhar, e no final do dia, né, no horário do jantar aí, até, e inclusive, né, é importantíssimo ver isso aqui no detalhe, né, esse gap aqui entre a última alimentação e o sono. Aí até a hora de chegar e dormir. Por quê? Porque a escuridão, inclusive, ela vai te trazendo mais essa questão do sono, né? Vai aumentando mais a melatonina, né? Ela vai ajudando nisso, né? Que a melatonina é justamente esse hormônio que faz a gente sentir mais sono. Ela é o hormônio da pressão do sono. Tá? Eu falei, gente, é muita coisa mesmo, assim, eu não sei se vai dar para falar tudo, né? Os slides a gente vai passar tudo, mas não sei se vai dar para detalhar tudo extremamente, para vocês entenderem o funcionamento, mas o basicão aqui já vai ajudar demais. O que aconteceu nessa revolução industrial aí, nesses últimos 100 anos? Eu falei, a gente veio evoluindo aí, né, inclusive nessa questão do saneamento, das vacinas, antibióticos, e também no nosso estilo de vida.
Então, né, a gente foi modernizando, foi tendo o progresso, né? E aí o progresso foi fazendo o quê? A gente ficar mais preguiçoso. Então, hoje, ninguém levanta mais do sofá para trocar um canal no botão da televisão. Entende? Então, isso é um exemplo, mas quantas coisas que aconteceram para que a gente tivesse menos atividade física no nosso dia. Isso é um ponto. Vocês perceberem aqui, né, eu falei aqui, né, o que significa esses monte de bolinhas? Essas bolinhas é a luminosidade do dia. Então, vocês percebem que aqui ó, tinha bastante luminosidade durante o dia e pouca luminosidade durante a noite. Hoje, como é que a gente vive? Com uma luminosidade meia boca durante o dia inteiro. Então, a gente fica fechado num escritório, né, muitas vezes, com uma luz que não é uma luz muito forte, né, e é uma luzinha que ela fica permanente ali, né? 24 horas praticamente tem luz. Hoje a gente tem acesso a essa luz. E aí a gente tem muito menos atividade física, porque né, a modernidade nos permitiu né, fazer menos para ter mais resultado. E a gente tem muito mais oportunidade de comer, né? A gente não tem, a comida não está tão restrita quanto era antigamente. Hoje, a nossa disponibilidade de comida ali é muito grande. Toda hora a gente está beliscando um negocinho, né? Aí olha a diferença de um gráfico para o outro. Olha que absurdo isso aqui. Então, olha a diferença desse aqui, primeiro da luminosidade, né? Que aqui a gente ficou com uma luminosidade meia boca durante o dia todo. Durante o dia todo. Então, a luz parece que não se apaga. Inclusive, na hora de dormir aqui, ó, ela tá mais clara aqui do que no outro. Né? Mas durante o dia ela tá mais escura do que no outro, muito mais. Né? E aí a nossa atividade física aqui, ó, ela acaba sendo mais tempo, né? Ela acaba né, tendo mais tempo de atividade, porém muito reduzida, porque a gente faz o mínimo esforço, cada vez menos. Só que para comer a gente come muito mais. Ó. Olha quantas vezes a gente está comendo aqui, olha o tamanho da faixa de alimentação. E a diferença do sono. Inclusive, lembra que eu falei desse gap aqui, ó, entre a alimentação e o sono? Olha a diferença desse para esse aqui, né? Então, quase que isso, ó, comi e fui dormir. Pega isso aqui. E o sono muito menor, né? Com mais luminosidade. Então, o que quer dizer isso aqui? Ó? A gente teve um ciclo completamente desregulado, porque como que é o ciclo do dia? O sol nasce aqui, umas 5 e pouco da manhã, agora 5h40, agora que eu estou vendo ele já está um pouquinho mais alto aqui, e vai, quando chega no fim do dia, ele se põe e é noite. O ciclo do dia e da noite é assim. O que a gente fez com o ciclo do dia e da noite? A gente quebrou completamente ele. Completamente. Com luz artificial. Aí o nosso dia agora fica assim, ó. Todo mal iluminado durante o dia inteiro. Muitas vezes a gente não bota nem a cara no sol. E o quanto que é importante né, a gente sair no sol. Vocês vão entender já já isso aqui. Ó. Pegaram, então, isso aqui foi a mudança que aconteceu. Só que foi uma mudança muito rápida. Né? O organismo, essa adaptação que eu falei lá no começo, que ela teve, né? essa codificação, ela demora milhares de anos para acontecer. E a gente fez essa mudança em 100 anos. Falei que a cada ano a gente aumentou mais ou menos uns 3 meses de vida nesses últimos 100 anos. Olha só que absurdo. Então não dá tempo do corpo se adaptar. Não deu tempo do corpo ter uma adaptação para esse novo ciclo. E aí que começam a vir as doenças, porque a gente está completamente fora do nosso natural. Então vamos lá. Entender o que acontece com um ciclo alinhado. Né? Então eu coloquei que um ciclo alinhado ele salva a sua vida. Literalmente, né? Ele pode reverter, e isso tem estudos comprovando, tá? Ele pode reverter e curar essas doenças que eu mostrei aqui, né? Na verdade, a lista é bem maior, e outras doenças. E a gente já vai entender isso aqui. E melhora também a cognição, né? Produtividade, energia, saúde, que foi o que eu fui buscar. Eu fui buscar isso aqui e encontrei outras coisas. Então, isso aqui, comprovadamente, ele melhora. Por quê? Porque a gente começa a regular, a gente começa a trabalhar exatamente como tem que ser. É uma mecânica, né? O nosso corpo é uma mecânica, é como se fosse um carro. Né? Cada coisa ali, ele aciona em um momento. Então, é como se começasse a querer que o motor funcionasse em tempos diferentes ali, cada parte dele. E o nosso corpo é igualzinho. Ele tem uma sequência ali que ele tem que funcionar. Né? Ele tem uma sequência de acionamento das coisas. Só que a gente começou a desregular isso completamente. Então, né, eu falei para vocês que a gente, né, cada órgão nosso, ele tem um relógio interno, né, um gene clock, que faz justamente o funcionamento disso aqui. Então, cada um deles funciona num horário. Só que o cérebro, ele é o mestre, né, é o relógio mestre. É o relógio que dispara o timer inicial
para que esses outros reloginhos vão funcionando. Então, o nosso cérebro tem um tempo, o nosso estômago tem um tempo, o nosso intestino tem um tempo, o nosso pulmão, cada um dos nossos órgãos, né, eles funcionam em um determinado horário, os músculos, né? E o cérebro é o que dá o start, não, ele não controla, ele só dá o start. E aí é que tá, aonde que ele se baseia para dar esse start? Que é isso que eu falei, é o nosso link com o meio aqui, ó, né? Que é justamente os nossos olhos. Então, nossos olhos têm uma proteína fotossensível, que ela chama melanopsina. Ela está dentro dos nossos olhos, então quando a gente né, olha para a luz do sol, a hora que a gente acorda, por isso quando a gente acorda, o que a gente tem que fazer? Você vai para o banheiro lá, você quer acordar mesmo, vai lá e pum, acende a luz. Eu antigamente eu acordava com muito sono, né? Eu não fui sempre assim, tá, gente? Ia acordar cedo e tal, e hoje virou um estilo de vida, mas eu já tive muita dificuldade de acordar assim, e, pô, quantas vezes eu não fiz isso? Acordar e ir pro banheiro, nem acender a luz, que eu falava, nossa, cara, não vou nem acender a luz agora. A pior coisa que você faz. Você quer acordar mesmo, já acende a luz. Por quê? Porque tem essa melanopsina no seu olho, que ela justamente ela vai dar o start ali para começar funcionar todo o sistema. É o sincronizar o sistema todo ali com o dia. E por que a gente tem que olhar para o sol? Porque a luz do sol, ela faz essa sincronização. É importantíssimo a gente ter ali pelo menos de 10 a 15 minutos de acesso à luz do sol pela manhã, porque ela vai fazer essa sincronização. E o mais interessante disso é que mesmo as pessoas que não enxergam, né, os cegos, essa melanopsina, ela funciona, ela capta a luz. Por isso que as pessoas, mesmo cegas, elas conseguem sincronizar, né? Olha qual a inteligência do nosso corpo. Então, esse é o link do nosso externo com o nosso interno para o ciclo circadiano. Então, é importantíssimo a gente ter contato com a luz do sol, né? Essa luz aqui artificial, ela não faz esse papel. Ela tem né, tem que ter uma quantidade certa de lumens para que isso seja acionado. Então, o que eu comecei a fazer quando eu comecei a entender isso aí? Primeiro de tudo, eu comecei a botar mais luz. Então, eu tenho uma luzinha aqui, que eu uso para iluminar minha mesa, mas eu comecei a colocar uma luz de frente para mim. Só um pouquinho. Abre a porta para mim, por favor. E aí eu coloquei uma luz de frente para mim aqui, para eu poder trabalhar, porque eu falei, eu sei que essa luz aqui ela vai influenciar, então, ó, consigo aumentar ela aqui, ó, check. Porque eu percebi que isso aqui começa a aumentar a minha, bom dia, começa a aumentar, né, melhora aqui a minha produtividade, porque eu sei que ela vai me manter acordado, principalmente durante o dia, porque aqui onde eu tô, né, apesar de ter uma janela aqui do meu lado, que eu consigo ver a luz do sol lá fora, ela não chega até aqui, então eu vou lá fora para que isso aqui ative mesmo, mas eu mantenho essa luz aqui, para que eu não fique sentindo sono. Não é só porque, fica claro, né? Até eu sei agora o funcionamento que está tendo, né? Tem alguma coisa que está captando e está mandando essa informação para o meu cérebro. E é por isso, inclusive, que à noite, né, a gente tem que começar a tirar luzes, que eu vou falar daqui a pouco lá na frente, né? Que é higiene do sono, porque senão a gente não dorme. Então, gente, é isso o que eu fui atrás de começar, como que hackear o corpo para que ele funcione melhor na hora de dormir, na hora de comer, na hora de acordar, na hora de produzir, na hora de pensar, na hora de exercitar. Tem hacks, né? Cada coisinha tem o seu hack, que tem o seu horário. Então, tudo dentro do ciclo circadiano. Então, o nosso olho é justamente o nosso link com o externo aí para fazer essa sincronia aqui, ó. Então, o nosso... Vou voltar aqui, já entro no sono. O nosso cérebro tem lá, a gente tem o núcleo supraquiasmático, né? Que é o que recebe justamente essa informação dos olhos e ele, né, ele dispara para os outros órgãos. Então, a partir do momento que a gente dá esse start, todo o nosso corpo começa a funcionar. Então, aquele ciclo que eu mostrei lá atrás, ele disparou, né? Então, o nosso cérebro vai acordando, daqui a pouco ele vai acordar o nosso intestino, daqui a pouco ele vai acordar o nosso rim, daqui a pouco ele vai acordar os nossos músculos, e assim vai numa sequência. Tá? Então, vamos falar aqui dos pilares agora, né, em detalhes de cada um. Então, eu falei para vocês aqui, né, do sono, o que causa uma falta de sono. E eu achando que estava dormindo pouco, eu falei, pô, eu não preciso de mais que isso, não. O quanto que isso está me prejudicando. E eu não estava percebendo. Então, ele causa, assim, ó, severos distúrbios mentais. E quando eu mostrei para vocês aquele gráfico lá de como mudou o nosso esquema do dia e da noite,
E sabendo agora como que a luminosidade influencia nossos olhos, por isso que a gente tem que dormir na escuridão total. Qualquer luzinha, às vezes até aquela luzinha do stand-by lá, para quem tem televisão no quarto ou do relógio, né? Por mais que você ache que não, mas os seus olhos estão captando aquilo ali. Inclusive na pele, a gente tem, tem fotossensores aí que captam também, e isso influencia. Então, escuridão completa para dormir. Escuridão completa. E ele, inclusive, né, a falta de sono, ela afeta os hormônios da saciedade. Então, às vezes a gente come demais, né? Por que que tá comendo demais? Por que que tá desregulado? Porque não tá dormindo direito. O sono, né, a falta de sono, ela afeta inclusive isso. E quando a gente está dormindo, a gente está fazendo uma reparação do sono. Então, também, né, por isso que eu falei que tem muita coisa. O nosso sono ele tem fases. E a primeira coisa que ele começa a fazer quando a gente dorme começa a fazer uma limpeza do sistema. Então, primeiro momento ali, ele está fazendo uma limpeza do sistema. Depois é que a gente vai para o descanso. Se a gente não dorme o número de horas suficiente, a gente nem faz a limpeza e nem descansa. Então, às vezes você dorme ali, e se você dormir, né, de um jeito errado, vamos dizer, dormir sem qualidade de sono, de repente você dormiu de barriga cheia, o que vai acontecer? O seu corpo vai estar concentrado em processar aquela comida e você não vai dormir direito. Então ele não vai fazer aquela limpeza do seu sistema. Todo dia quando a gente dorme, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma limpeza, está reorganizando as coisas. Inclusive quando a gente sonha, por que a gente não desliga quando a gente dorme? Né? Inclusive no nosso sono REM, né, que é o sono do Rapid Eye Movements, né, o movimento rápido dos olhos, que é quando a gente está sonhando normalmente, o nosso corpo, né, o físico está desligado, né, está todo desligado, mas o nosso cérebro está numa atividade que, se for medida, né, e isso já foi medido, ele mostra que o nosso cérebro está completamente ativo, como se a gente estivesse em estado de vigília, né, desperto. Olha que louco, o cérebro está funcionando completamente. Por que que ele faz isso? Porque não é desligar que vai fazer ele funcionar da melhor maneira. Ali ele está ligado, e aí entra no lance do sonho, né? Que nem eu também entrar muito nesse detalhe, mas por que que os sonhos vão acontecendo ali? Porque o nosso cérebro está fazendo conexões que acordado a gente não faria. O nosso córtex neofrontal está desligado, que é a nossa razão, é por isso que a gente tem uns sonhos malucos, né? Porque no sonho a gente não fica julgando se é certo, se é errado, a razão está completamente desligada, o sonho funciona, mas é ali que a gente faz conexões novas que a gente não faria se tivesse acordado, que aí a gente fica julgando. Então, a melhor maneira dele fazer a limpeza. Olha que inteligência é o nosso corpo. Só que se a gente não dorme direito, o que acontece? Nada disso funciona. Nenhuma reparação dessa. Então, importantíssimo o sono. É o primeiro pilar, porque ele é o mais importante dos três aqui que a gente vai falar do ciclo circadiano. E aí tem os tempos de sono, né? Então a gente às vezes fica brigando aí com o filho aí, pô, não dorme, não sei o quê, ou dorme demais. Mas tem diferenças, tá, gente? Crianças, né, adolescentes, adultos, aí quanto mais, né, mais velho a gente vai ficando, a gente tem tendência de dormir menos. Então, as crianças e adolescentes aí, eles têm né, uma média de sono aí de 9 a 11 horas. Por isso que o bebezinho dorme tanto, assim, dorme o dia inteiro, né? Dorme até mais, às vezes, de 11 horas. E os adultos deveriam dormir no mínimo 7 horas. No mínimo, tá? 7 horas a gente precisa dormir. Então a gente fala 8 horas, né? Então é de 7 a 9 horas, mas o ideal é no mínimo 7 horas de sono. E quando eu comecei a medir as minhas horas de sono, que eu via, né, cada hora a menos que eu dormia, o quanto isso prejudicava, o que eu falei, isso começou a me assustar muito mesmo. Então eu comecei a medir. Essa é uma maneira importantíssima da gente começar a ajustar, né? Medir o que a gente está fazendo hoje. E quando a gente não dorme as horas suficientes, a gente começa a ter uma dívida de sono. O que que é isso? Então, eu estou dizendo aqui que a gente tem que dormir no mínimo 7 horas. Eu dormi 6 hoje. Fiquei devendo uma. Olha isso aí, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. É segunda-feira. Nossa, 5h53, vou correr aqui. Ó. É segunda-feira, aí eu dormi 6 horas. Eu fiquei com 1 hora de vida de sono. Amanhã, na hora que eu for dormir, o que vai acontecer? Essa 1 hora eu vou estar pagando primeiro essa dívida de sono para depois entrar no sono reparador, entende? Então, quanto que eu vou perder isso aqui? Agora, se eu faço isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, quando eu chegar daqui 4 dias, eu vou ter que pagar 4 horas de dívida de sono antes do corpo começar a funcionar como deveria funcionar na hora do sono mesmo. Percebe? Então, quanto que isso prejudica? Vai chegar um momento que eu vou estar só trocando figurinha ali, não vai estar funcionando. Olha só onde que vai levar. Lembra que eu falei do negócio das doenças? Olha o que o ciclo mal
regulado vai fazer com você. Só no sono. Né? O quanto que isso vai prejudicar. O nosso cérebro, ele é lavado, literalmente, é feito uma lavagem no nosso cérebro quando a gente está dormindo. Nosso corpo, todo o nosso metabolismo, tudo é recuperado, está sendo restaurado durante o sono. Se a gente não dorme direito, está pagando só dívida, pagando dívida, a gente nunca vai ter um corpo restaurado. Aí as doenças vão se instalar com facilidade. Então, no mínimo, 7 horas de sono para os adultos aí, ó. Gente, eu vou passar um pouco mais rápido aqui, porque a gente está muito em cima da hora aqui. Falei que tem muito assunto. Tem um estudo aqui, né, da curva U do sono, que é o quê? É um estudo, né, que foi estudado a longevidade com 1 milhão de indivíduos. Né, e o lance não é dormir muito. Né? Então, com pouco sono, né, que é o menos de 7 horas, e muito sono, acima de 10 horas, nenhum dos dois é bom. Né? Eles perceberam que a longevidade, a melhoria da saúde aí, acontece nesse ponto ideal aqui, ó, né? Que são o quê? As 7 horas. Então, não é, né, não é, é equilíbrio, nem tanto para mais, nem tanto para menos. A gente tem que funcionar em equilíbrio. E aí existe a higiene do sono. Né? Então, o que é higiene do sono? É a gente preparar para a nossa hora de dormir. Então, o café ele demora 10 horas para sair do seu organismo. Né? O café, ele tira a pressão do sono que a melatonina está. Então, o que acontece? Ele cola nos receptores de melatonina e a melatonina não consegue chegar lá. Quando você toma café, que nem eu tomei café agora aqui, ó. Eu sei que ele leva 10 horas. Antes eu tomava café 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Hoje, no máximo, 11 horas da manhã é o último café que eu tomo. Por quê? Porque se eu sei que se eu tomar depois disso, né, a partir das 11 horas ali, ele tem 10 horas da última dose que eu tomei para ele sair do meu organismo. Se chegar lá à noite e tiver café ainda, não vou dormir direito, não vou ter a pressão de sono suficiente. Aparelhos eletrônicos, eliminar isso aí, ó, reduzir a luminosidade e não se alimentar perto da hora de dormir. Eu já vou falar disso aqui na hora que eu falar da alimentação. Vocês vão entrar na alimentação agora aqui. E isso aqui também é uma das partes aqui bem importantes, né? Depois do sono. Alimentação, né? Muita gente aí tá, né, pensa em emagrecer, procura aí ajuda, né, para fazer dietas, tudo. E o que se fala muito na alimentação é o quê? A dieta é a restrição calórica. Então, assim, ó, vamos, né, diminuir a quantidade que você come e fazer uma dieta saudável, que é o que você come. Né? Isso aí são os pilares. Mas pouca gente sabe que mais importante que isso, ó, eu vou falar, é mais importante que isso, é o quando você come. O quando você come. Né? Por quê? Porque o que o ciclo circadiano influencia no que a gente come? Né? O que ele influencia? Porque lembra que eu falei do Genius Clock, né? Todo o nosso organismo ele tem horário para funcionar. Né? Ele tem horários ali para funcionar. Então, assim como o nosso cérebro desperta um horário, tudo, o nosso organismo ele funciona assim também, o nosso estômago. E para metabolizar, então ele sempre fica esperando. Então imagina que você programou ele ali. Então todo dia você, né, come sempre no mesmo horário. Então todo dia a produção ali de ácidos, tudo, ela está esperando aquele alimento naquele horário. Quando você, né, organiza isso aí, quando você sincroniza esse sistema, ele fica esperando aquele horário. Então se um dia você come no horário, outro dia você come no outro horário, outro dia em outro horário, outro dia você não come, o que acontece? Seu organismo nunca sabe o que vai acontecer ali. Então ele nunca está preparado. A otimização de tudo através do ciclo é justamente isso. É a gente começar a ajustar, simplesmente ajustar os horários através de entender como que sincroniza, né, como cada coisa funciona, o quanto que a gente tem que ter de sono, o quanto que a alimentação é importante de ser comida nos horários certos, nos mesmos horários, para que o seu corpo ele tenha esse hábito. Ele cria um hábito, ele já sabe, eu falo, todo dia, 8h30 da manhã é o horário que eu tomo café. 8h30 da manhã ele está esperando chegar o café. Ele já preparou o sistema para receber o café. A metabolização disso vai ser muito melhor. Porque se um dia eu tomo no horário, outro dia eu tomo no outro horário. Entende? Então o corpo, ele já sabe, ele se prepara para isso. Olha que louco. Por isso que é mais importante o quando do que o quanto ou o que você come. Então, muita gente, assim, ó, aí, pô, os nutricionistas vão querer me matar, né? Mas porque é muito focado só nisso. Mas o quando, e aí vocês vão entender um estudo aqui muito louco, né, do quando aqui, como que ele funciona. Se eu falar para vocês assim, que é possível você emagrecer sem você mudar o que você come e o quanto você come, só mudando o quando você come. Sem não precisa mudar nada, pode comer a mesma quantidade, as mesmas coisas, mas só ajustando os horários, você já vai conseguir emagrecer. Né? Isso aqui é estudo científico aí, ó.
que é isso aqui, né, que é o TRE, o Time Restricted Eating, né, que é a janela de restrição alimentar. Então, foi feito um estudo com camundongos, né? Eles pegaram, né, 2 grupos de camundongos né, com a mesma carga genética ali, enfim, né, completamente, eram cópias ali, praticamente idênticas. Colocaram esses 2 grupos ali se alimentando à base de gordura, açúcar e tudo mais, em horários completamente aleatórios, assim, ó, liberado, né? Eles tinham em 24 horas, eles poderiam comer qualquer horário. Então, eles colocavam a mesma quantidade de alimento ali para os 2 grupos, né, com açúcar e gordura na mesma proporção. E os 2 grupos ali comendo, tal. Eles, né, fizeram toda uma medição. E o camundongo, o que acontece, né? Por que é feito estudo com camundongos também? Foi outra coisa que eu fui entender. O sistema dele, o metabolismo dele, quando ele vivenciando semanas ali, além de ser muito similar com o do ser humano, né, uma semana dele ali equivale a meses do ser humano. Então, por isso que eles usam tanto camundongo para fazer estudo. Então, quando ele fica ali uma semana de estudo, é a mesma coisa se colocasse um humano fazendo meses ali de estudo. Então, os resultados são muito parecidos. E aí eles colocaram lá, né, por 4 semanas, os camundongos fazendo essa alimentação extremamente calórica e gordurosa. Aí eles pegaram, né, eles e fizeram, e tudo liberado, 24 horas de comida ali à vontade. Pegaram os camundongos, né, fizeram os exames com eles e viram que eles estavam, né, começando a ter muitos problemas de saúde, assim, estavam obesos, estavam com problema, já estava começando a ter problema cardíaco, enfim, né, enfim, muita gordura no sangue e tudo mais, uma porrada de coisas, assim, né, predisposição a doenças. E aí um dos grupos, eles pegaram e começaram a restringir o horário. Então eles começaram a colocar comida apenas num período de 12 horas para esses camundongos. E o outro continuou comendo dentro das 24 horas. Mas o que eles fizeram? Eles puseram a mesma quantidade de comida, a mesma comida, só que no horário restrito. O que eles perceberam? Que depois de algumas semanas, esses ratos, esses camundongos que ficaram comendo no horário restrito, eles mesmo comendo a mesma alimentação gordurosa e cheia de açúcar, o organismo deles, assim, ó, se ele regrediu tudo aquilo lá e estabilizou, né, eles estavam completamente saudáveis, assim, ó, completamente saudáveis mesmo, né, que diminuiu só, né, eles estavam completamente saudáveis, só de comer dentro de uma janela de alimentação de 12 horas. E os outros camundongos continuaram tendo doenças, começaram a ter mais predisposição a doenças cardíacas e tudo mais, enfim, um monte de coisa. Então, esse estudo foi feito e mostrou, eles fizeram algumas vezes esse estudo. Então, o que a gente pode tirar disso aqui? Ó? Que a janela alimentar de 12 horas, ele mantém um sistema equilibrado. Então, só da gente regular. Ou seja, o que a gente tem que fazer? Eu falei, então a gente precisa, antes de dormir, para a gente ter uma boa higiene do sono, inclusive, comer no mínimo de 2 a 3 horas antes da gente dormir. Ou seja, se a gente dorme ali por volta das 10 horas, a última alimentação tem que ser ali, máximo 7 horas. 7, máximo 8 horas, né? 2 horas ali antes de dormir. E quando é que você dispara, então? Quando que você coloca o primeiro alimento na sua boca? Às 8 horas da manhã, para ter a janela de 12 horas. Então, é uma coisa que eu comecei a regular bastante. Então, o meu horário de iniciar o meu sistema, o meu metabolismo alimentar, normalmente é 8h30. E aí eu procuro manter isso aí de uma maneira sagrada. Ou de 8h30 ou depois das 8h30, nunca antes. Porque aí eu consigo, se não fizer nas 12, eu faço em menos, né? Então, manter uma janela alimentar de 12 horas. Isso aqui mantém um sistema completamente equilibrado, mesmo assim, ó. E aí, né, dentro dos estudos que eles fizeram, a cada redução de 1 hora dessas 12, os benefícios eles dobram. Então, de 12 para 11 horas, dobra o benefício. De 11 para 10 horas de restrição alimentar, ele dobra mais ainda. De 10 para 9, mais ainda. De 9 para 8, vai dobrando, ele vai dobrando. Até o limite de 8 horas. Ou seja, quer emagrecer comendo a mesma coisa, sem mudar nada, só ajustando os horários. É o jejum, né? Que acaba sendo, o jejum. Então, só que aqui o jejum, você não está nem mudando o que você come, só mudando o tempo de alimentação. Agora, é claro, né, que vai acabar sendo natural que talvez você comece a reduzir a quantidade, né, com a redução de tempo de alimentação. Você não vai, talvez, continuar mantendo a mesma quantidade com redução de tempo. Senão você vai acabar tendo que comer muito no mesmo horário. Mas isso aqui foi demonstrado, já que foi testado. Então, o ideal é que para que você mantenha, no mínimo, né, a saúde de 12 horas,
Você quer dar uma potencializada, pô, quero emagrecer, quero melhorar minha saúde aqui 11, 10 horas, 9 horas da janela de alimentação. Depois você mantém nas 12, usa as 12 só para ficar mantendo. Né? E aí, uma coisa que também que foi vista é que assim, as janelas acima de 12 horas, né? Então, se há 13, 14 horas, não fica só nas 13, 14 horas. A partir dali, o seu metabolismo fica como se ele estivesse funcionando 24 horas. Olha que doideira. Então, se você está acima, é quase igual aquela curva U do sono. Se você fica para mais, né, o que acontece? Ele continua funcionando, ele não desliga. Então, imagina um sistema que está funcionando direto. Então, às vezes, pô, mantive a janela ali, e assim, ó, quando eu falo de não comer nada, né, antes de dormir, de 2 a 3 horas, é nada mesmo, é nem um belisquinho, nem nada, né? É água, é um chá, você não vai comer nada ali. Qualquer coisa que você come ali, que é assim, ó, quando você faz o ciclo de 12 horas, aí você come a última refeição, você fecha a cozinha, fechou a cozinha. Imagina a cozinha está fechada ali, o seu corpo está preparando para dormir, e você vai lá, vou dar uma petiscadinha no negócio aqui, comi uma uva, liga o alarme, cozinha abriu lá, manda todo mundo para a cozinha lá para digerir aquilo ali. Então, seu corpo já estava preparando para dormir, aí de repente você acordou todo mundo para ir lá, aí o que vai acontecer? Você vai dormir, né, vai todo o sangue ali, toda a energia vai direcionar para o seu estômago para digerir aquilo ali que você comeu, vai tirar ali de onde deveria estar, né, para lavagem do seu corpo, para recuperação do seu corpo no seu sono. Então, isso é extremamente importante a gente fazer isso aqui, é criar uma disciplina, né? Criar uma disciplina, não tem jeito, gente. Então, o ciclo circadiano é uma sincronização que a gente vai fazer aqui para melhorar tudo isso aí, né? Vai melhorar todos esses pontos aí. E, né, atividade física, tão importante que atividade física de todos eles, acho que é o mais claro aí, né, do quanto que ele afeta. Então, ele ajuda a liberação dos hormônios que, né, beneficiam o cérebro, inclusive. Muita gente talvez não saiba, mas quando a gente faz uma tração muscular, né, um movimento mesmo, principalmente na musculação, o nosso músculo ele libera hormônios que ajudam na nossa cognição. Eles vão direto para o cérebro. Então, a atividade física, ela não é só que ela é benéfica para os músculos, para os órgãos, ela é benéfica para o cérebro. São liberados hormônios, né, cerebrais que ajudam no cérebro, principalmente quando a gente faz musculação, quando a gente faz uma tensão mesmo muscular, né? Então, e eles ajudam também na pressão do sono, né? Eles ajudam na produção aí da melatonina. Então, às vezes, não consigo dormir direito, não tenho dificuldade. Pô, se você faz atividades físicas todos os dias, a atividade física vai ajudar você a melhorar essa pressão de sono à noite para você dormir. Então, às vezes a pessoa não tem, porque ela também acaba não gastando e acaba não gerando isso daí. E também ajuda no metabolismo dos alimentos. Então, se você está parado, imagina, é igual um carro abandonado na rua. Eu vejo por aqui, às vezes, uns carros abandonados. Imagina, pô, o carro está ali. Se for bater na chave dele ali, o carro está muito tempo, acontece. As coisas começam a degradar, começam a enferrujar. E não vai funcionar direito. Né? Não vai funcionar direito. Está parado. É igual a gente fica parado aí. Né? Começa a atrofiar. O músculo que você não usa, ele começa a atrofiar. O cérebro que você não usa, ele começa a atrofiar. Então, é a mesma coisa, se a gente não tem atividade física, o nosso metabolismo não funciona. É igualzinho o motor do carro. Quando você liga o motor do carro, o que acontece? Começa a acontecer uma série de mecanismos ali, passa e o óleo vai, circula, e a água e tal, e vai lubrificando a coisa toda e vai funcionando tudo. Quando a gente fica parado, o nosso corpo não funciona direito, não bombeia as coisas direito, né? Então, a gente não tem esse funcionamento como deve ser. Então, atividade física importantíssima para quê? Para ajudar a regular os demais, né? Tanto o sono quanto a própria alimentação. E aí, queria deixar para vocês aqui umas dicas finais. Ainda deu para correr, deu para ir legal. Para que vocês consigam começar a sincronizar aí o ciclo de vocês. Então, primeiro, regule o seu horário de sono, né? Durma e acorde sempre no mesmo horário. Porque é o que eu falei, sempre quando você começa a regular, começa a criar essa rotina, o seu corpo ele vai se preparar, tanto para a hora de dormir, tanto para a hora de acordar, tanto para a hora de comer, para a hora do exercício físico também. Então, quando você regula isso, ele já fica esperando, e aí ele vai ser o mais otimizado possível naquele horário que você programou, né? Você quem está fazendo a programação. Né? Mantenha a janela de alimentação de 12 horas, né? Em 12 horas. Então, né, isso assim, é uma das coisas principais aí para o seu metabolismo funcionar bem. E as 12 horas é para todo mundo, gente, tá?
12 horas é para todo mundo, não é só para quem quer emagrecer, não. 12 horas, na verdade, é o que não emagrece, lembra? Ela só regula. Você quer ter os benefícios aí de emagrecimento, de dar uma potencializada, e você reduz, põe abaixo das 12 horas. Mas as 12 horas é para manter a saúde em dia mesmo, manter o sistema funcionando 100%. Manter um horário, né, regular também das refeições, não comer sempre no mesmo horário. E assim, ó, mesmo que você não coma no mesmo horário, o ideal é, eu tomo café da manhã 8h30, eu tomo um lanche, sei lá, às 11, eu almoço à 1, enfim, né? Todo dia, o ideal é você seguir todos os dias o mesmo horário, né, as alimentações. Não deu para seguir o mesmo horário as alimentações todos os dias? Inicie e feche a janela no mesmo horário. Isso aí é primordial. Iniciou a janela no mesmo horário, fechou no mesmo horário. Ah, não consegui iniciar no mesmo horário? Então inicia depois. Não inicia antes. Mesmo que você inicie antes e feche antes, né, o ideal é você manter para depois. Porque senão você também desregula, percebe? Um dia que você desregula, um, 2 dias que você desregula, você leva depois uma semana para regular cada 1 hora que você sai do ciclo. Uma semana para regular 1 hora que você saiu do ciclo. É o mesmo lance da dívida do sono lá. É importantíssimo. Então, mantenha sempre dentro das 12 horas aí. Fazer a última refeição de 2 a 3 horas antes de dormir. Então, fechou a cozinha ali, ó. Uma refeição ali foi 7h30, 8 horas. Dali fechou a cozinha, não come mais nada. Mais nada até a hora de dormir. Quer fazer um lanche leve, quer fazer um jantar, 2 a 3 horas antes de dormir. Senão isso vai prejudicar no seu sono. Tchau, filha. Bom dia. Boa viagem. Pratique atividade física diariamente, né? Por isso que a gente fala que, né, só não precisa fazer atividade quando você não come, mas o ideal é atividade todo dia, né? Atividade física todos os dias. Isso é importantíssimo para manter o sistema, como eu falei agora há pouco, aí o sistema funcionando. Isso aqui, gente, ó, eu nem precisaria falar, né? Mas eu coloquei aqui, vou falar, né? Não mude o seu ciclo nos finais de semana, férias, feriado, né, festa, não mude. Porque, né, não adianta nada você fazer, é o que eu falei, você faz o ciclo, né, o corpo não sabe. Por isso que tem o lance, o seu corpo não sabe se é segunda, se é terça, se é quarta, se é sábado, se é domingo, se é feriado. Todo dia ele funciona igual. Então você acorda, não tem que acordar no mesmo horário fim de semana. Acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, comer no mesmo horário. Você vai acabar saindo. Então saiba, não tem problema. Você vai sair, saiba que isso vai desregular o seu ciclo. E aí você vai ter que retomar tudo de novo. Então, disciplina. Quer manter um sistema ok, saudável? Mantenha a rotina aí nos finais de semana também, tá? Sobre o café, né? Tomar a última dose de café, no máximo aí, ó, 10 horas antes da hora de dormir, ó. Um pouco antes até. Falei, ele demora 10 horas para sair do organismo. E por mais que falar, não, mas eu não sinto nada do café, também falei isso a vida inteira. Mas ele está funcionando sim, tá? Ele está funcionando sim. Pode ser que você não perca o sono, que você fala assim, ainda continuo sentindo sono, mas ele atrapalha na hora de você dormir. Eu falei, ele cola lá nos receptores da melatonina, ele não deixa a melatonina colar ali, né, até que ele seja eliminado do organismo. Aí ele vem e permite que a melatonina cole onde tem que ser, no receptor dela mesmo, né? E aí a questão do sono, né, que aí eu não falei no meio, mas o melhor sono é esse aqui, ó, entre as 10 e 2 horas, que é onde está sendo feita a limpeza do corpo. Então, às vezes também, fala, eu durmo 8 horas, 7 horas, mas dorme muito tarde, né, e acorda mais tarde. Também não funciona, porque lembram, a gente segue o ciclo do dia, tá? Então, andar conforme o dia. E assim, gente, né, isso aqui é umas dicas finais. Eu falei, tem muito mais coisa aqui, isso aqui foi um resumão de tudo, ainda, inclusive passamos do horário aqui, passamos bem até, né, mas é que é muito assunto mesmo, tá? Mas eu espero aqui que tenha esclarecido um pouco para vocês como que funciona esse ciclo aqui, né? O quão importante tá, deixar isso aqui em funcionamento, né? Colocar isso aqui para funcionar, porque muda mesmo, é perceptível. E aí deixar para vocês aqui, né? Eu falei já de um livro aí, né? O Porquê Dormimos é uma dica legal de um livro. O outro eu vou lembrar exatamente o nome, mas acho que é Regule Seus Horários e Mude Sua Vida, que também é bem legal, ele fala disso, aqui tem bastante a ver com Ayurveda, né? Eu não conhecia direito, fui entender depois que comecei a pesquisar, a ler esses livros. E é isso, gente, fica as dicas aí de leitura para vocês.
Se for o caso, se vocês quiserem depois aprofundar um pouco mais, aí vocês me falam, a gente pô, pega no detalhe aí mais algum deles, pode vir um dia que falar só de sono, dá para falar só de sono, né, que é bem legal, tem bastante coisa. E é isso aí, ó, vamos que vamos, vamos ajustar, vamos sincronizar nossos organismos aí, né, compartilhe esse conhecimento com as pessoas, porque inclusive isso vai ajudar você a sincronizar o seu sistema aí, né? Porque pô, às vezes você está vivendo aí no meio que as pessoas não seguem isso aqui, é muito fácil você sair fora também, né? Então compartilha aí com as pessoas que você convive aí, como é que funciona, até para melhorar a sua alimentação, né? Ter alguém aí para te acompanhar. Fechou? Então vou interromper aqui. Não sei se dá tempo aí, gente, a gente já passou bem do horário aí, né? Não era para ter passado, mas acabou que tinha muito assunto. Liberei aqui para abrir aqui. Se vocês tiverem alguém, tiver uma dúvida aí, vamos abrir uma só aí para tirar, ou se quiser escrever no chat, a gente já esclarece aí, senão a gente vai partir para o nosso print aqui para o boot. Pode falar, quem que abriu aí? Eu só abri porque eu estava acordando 4h30, eu até mudei esse horário e deixei ele tipo 5 para 5, por quê? Eu estava prejudicando, porque o cérebro, a hora que faz todo o processamento que você estudou no dia anterior, das suas experiências do dia anterior, ele é o último, né, a fechar. E eu estava prejudicando o meu aprendizado, então eu até entendi um pouco ali. Porque, assim, a minha nutricionista falou assim que isso não se sustenta, né? Então, assim, eu posso acordar, vou fazer uma vigília, vou fazer algumas coisas, mas ela falou assim, para o seu ciclo, isso não se sustenta, né? Então, faz por um tempo, mas vai voltando, pelo menos 5 para 5 da manhã. E não sustenta mesmo, Nil. E exatamente isso que você falou, né? Porque o nosso cérebro está processando à noite ali, né? Quando a gente está dormindo, é que ele está. Né? Às vezes, você lê um negócio ali e não percebeu, né? Às vezes você vai, não entendi muito bem. Mas quando você está dormindo ali, ele está fazendo a conexão, ele está fixando aquilo no cérebro. Isso é importantíssimo. Então, às vezes a gente não entende como é que funcionam as coisas e fica fazendo tudo errado. Eu tava fazendo muita coisa errada. Mesmo levantando cedo, fazendo, treinando, um monte de coisa errada, alimentação. Então, quando a gente começa a entender, é uma coisa tão simples, né? Alimentação, sono e treino. Mas o como fazer, né? Que é o grande lance aí. O quanto que isso ajuda a gente aí. Eu até sugiro, Fábio, que esse assunto a gente podia se estender depois numa outra aula também. Eu acho que é um assunto que é muito importante falar sobre ele. Sim, eu resumi bastante E aqui. assim, olha, eu fiz aí, é o 3º ano fazendo intenso e eu estava errando nisso, sabe? E por ignorância. Olha, eu vou falar para você, e é uma coisa que eu ia falar aqui mesmo, tá? A gente fica muito nesse lance, acorda cedo, né? Pode dormir pouco, dorme 2 horas, dorme 3 horas, aí você vamos na pilha, tá? Não sei o que, a gente fica ouvindo isso aí, e eu tava muito nisso, aí eu falei, pô, cara, e eu fiz muito isso aí, e eu não tenho dificuldade de fazer isso. Mas eu falei, cara, alguma coisa não tá dando, não tá batendo aqui, não tá fechando a conta. E não fecha mesmo, gente. A gente não pode, não dá pra gente ir contra o organismo, brigar com isso, com o natural. Ela Então é fecha exatamente porque é jovem e é saudável, né? E eu tô com 52 anos. Eu pergunto para Carol, tinha dia aí que era 8, eu encostava, eu ficava. Então, estava tudo desregulado, estava fazendo as coisas certas de forma errada. E aí, ó, começa a gerar ansiedade, fala, mas eu não tô conseguindo fazer, não tô conseguindo. Pô, gente, tem um jeito que funciona, né? E gera mais coisa, né? Então aí a gente não consegue produzir, gera ansiedade, e aí vai só. Não, calma, tem um jeito de fazer o negócio, tem um funcionamento que acontece ali. Então, tudo isso, né, resumo da ópera aí, eu fui pesquisar porque eu falei, eu queria produzir exatamente isso, eu queria produzir muito, e achava que produzir muito era ficar até mais tarde, acordar mais cedo para fazer as coisas. Besteira, porque se eu não estou sendo eficiente, então eu falei, pô, é melhor eu funcionar melhor o corpo, e naqueles horários que eu estou funcionando, eu produzir bem, sabe? Então, tipo, pô, em 2 horas eu vou produzir extremamente bem do que eu ficar, né, estendendo 4, 5, 6 horas para produzir um monte, né, de um jeito meia boca. Não, é simples, é trocar uma coisa, é qualidade, né? Você está fazendo a mesma coisa, só que com qualidade. Então, não é acordar muito cedo ou dormir muito tarde e fazer muita coisa. Você pode fazer num tempo menor, mas você vai produzir muito mais, porque você tem mais eficiência, né? Deixa o corpo mais eficiente. Então, não precisa, né? Aí a gente fica nessa pressão, pô, legal, dá para você fazer. Se você melhorar, você consegue fazer. Mas não adianta nada. Às vezes você levanta cedão, dorme tardão,
e está completamente né, prejudicado aí, não está funcionando direito, o que adianta? Né? Então, melhor fazer menos, com mais potência, né, porque você está melhor, do que ficar estendendo muito, que era isso que estava acontecendo comigo. Eu queria ficar até mais tarde, porque eu achava que ia produzir mais. Não, não é você produzir mais porque está ficando até mais tarde. Você não está funcionando direito. Muito ótima aula, viu? Muito legal. Que bom aí que vocês curtiram. Fábio, uma dúvida, uma pergunta, na verdade. Tem algum horário indicado para atividade física? O que eu já reparei, assim, pelo menos comigo, né? Se eu deixo para fazer à tarde, eu percebo que isso acaba afetando um pouco o meu sono. Me deixa um pouco mais agitada, eu demoro mais para conseguir dormir. Então, assim, eu prefiro fazer de manhã. Mas existe mesmo essa interferência ou é cada um funciona de uma forma e se adapta aos horários como é? Não, tem sim. Se fizer muito tarde também, né? Aí você libera várias coisas. Eu não sei qual é o horário que você faz. Assim, o musculatura, né? É por volta das 5 horas da tarde, mais ou menos, é onde você está no pico do seu muscular, né? O cardíaco para fazer exercício. Foi o que eu percebi comigo que funciona muito assim. Né? E claro que você fazer exercitar vai disparar também, vai ajudar você a dormir. Só que se você faz muito tarde, né? Faz muito tarde também, isso aí libera muito cortisol, e aí isso aí vai prejudicar o seu sono, vai prejudicar o seu sono. Então, né? Quando a gente acorda, já começa a liberação de cortisol, né? A nossa temperatura começa a subir, então por isso que às vezes você não consegue ficar na cama, começa a sentir calor, e à noite começa a cair a temperatura. Mas você treina muito tarde, né? E aí depende também do organismo, né? Mas às vezes, Nicole, às vezes está acontecendo isso porque o resto do ciclo tá desorganizado, entendeu? Vamos supor, se você treina de tarde, se falar, se é 5 horas, que é o horário do pico, depois você vai dormir lá umas 10 horas. Eu não sei como é que tá o ciclo seu. Às vezes o ciclo está desregulado em outras coisas, né? E às vezes você acha, é porque eu estou treinando tarde. Não, tem mais coisa envolvida aí, né? Às vezes não é só o horário do treino. Ah, sim, pode ser isso também. Eu indico vocês, gente, faz essa regulagem simples, assim, ó. Jejum, 12 horas janela de 12 horas de alimentação, dorme aí essas 7 horas no mínimo, e atividade física, e aí vê o melhor horário para vocês aí, né? O pico é às 5 horas, né, para usar para o cardíaco e o muscular, mas se quiser treinar de manhã, eu mantenho de manhã, para mim funciona bem, né? Treino melhor mesmo de tarde, mas para mim o melhor horário é de manhã. E mantendo assim, vocês vão ver a regulagem que acontece aí. Fábio, só para complementar aí, essa questão do treinar à noite é por conta que o corpo ele leva um tempo para relaxar. Então, tem gente que consegue esse relaxamento mais rápido, mas tem gente que demora um pouco mais. Então, uma coisa é a sua produtividade ali na hora do treino, né? Você dá o melhor ali naquele momento, mas depois também tem gente que é mais devagar mesmo. É por isso que tem gente que não se adapta com o treino mais tarde, porque influencia muito na questão do sono. Do mesmo jeito que a gente tem que comer antes, tem que ir tirando a luminosidade antes, a gente precisa praticar a atividade física mais cedo também. Exatamente. Gente, vamos só tirar a foto. Dá para tirar a foto aí, Aline? Não sei se dá tempo, se a Aline saiu aí. Vamos tirar o print aí rapidão. Aí já faz o boot aí. E também realmente a gente passou bem do horário. Eu tava com medo de sair, mas é longa a mesma aula. Fala quase nada ainda do ciclo. Todo mundo puder abrir aí, o Érica, Viviane, Iane aí que me pediu essa aula aí um monte de vezes aí. Fiquei adiando, né, Iane? Adriana, Silvana, Patrícia. Bora lá, bora lá. Olha lá, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, aí quem tá faltando abrir a câmera, bora lá, hein? Senão vamos ficar só no nomezinho aí. Sorrisos aí. Deixa eu tirar aqui o... Show, gente. Então é isso aí. Antes de finalizar aqui com o boot, agradecer vocês, a presença de vocês aí, pô, que massa. Que massa aí ter vocês aqui, prazer mesmo, pessoal novo que chegou hoje aí. Massa demais. Então, bora lá fazer o nosso boot aí, né? Vamos sincronizar agora a nossa mente aí com a mente mestra, né? Isso aí para a gente vivenciar o nosso dia aí daquele jeito. Então, bora lá. Se quiserem fechar as câmeras aí,
Fique à vontade, fechar os olhos, quer ficar sentado, quer ficar em pé. Fiquem completamente à vontade. Vamos para o nosso boot aí. Espreguiça. E é bom que a gente está bastante tempo aqui, mais de 1 hora aqui. Falamos pra caramba, eu falei pra caramba, né? É isso aí, bora lá. Espero que a partir de hoje todo mundo sincronize aí o seu metabolismo aí, seu cérebro, seu sono. Então vamos lá, fechando os olhos, respirando profundamente 3 vezes. Minha tia rindo graças, meu Deus, porque o Senhor é muito bom e sempre nos ouve, sempre nos ouve. Agradeço, Deus, pela graça da vida, mais um dia. Agradeço pela sua misericórdia, que é eterna, que nos traz o perdão, que nos traz a limpeza. Agradeço pelo seu amor, que é infinito e permeia todas as nossas vidas. Obrigado, Deus, por nos trazer esse conhecimento, por nos trazer essa coisa tão simples, que é entender como funciona o nosso corpo, como é que funciona a natureza e o quanto que a gente está conectado a ela sem a gente perceber. E muitas vezes a gente foge do natural, a gente sai do natural, e esquece dele, vivencia aí, vive no mundo, sem perceber as coisas naturais que estão acontecendo aqui dentro da gente, que estão acontecendo no mundo, e fica num automático, inclusive com a nossa mente. E hoje a gente trouxe um pouquinho de consciência de como é que funciona e o quanto que isso pode ajudar a gente a melhorar aquilo que a gente busca. Às vezes não está no fazer demais, está no fazer melhor. Está no fazer melhor, e o Senhor sabe como fazer melhor. E olha só que coisa boa isso aqui, como é simples fazer o melhor na nossa vida, o melhor para o nosso corpo. 3 coisinhas que a gente já faz todo dia. O sono, a gente todo dia a gente dorme, todo dia a gente come, todo dia a gente faz atividade física. Atividade física não é exercício só não, você está lavando a louça, está fazendo atividade física. Isso colocou na nossa vida de um jeito que não tem como a gente nem escapar disso. Olha que louco. Aquilo que a gente precisa, os pilares principais que a gente precisa já estão na nossa vida de um jeito que a gente não tem como escapar disso. A gente vai ter que fazer deles todo dia. Então, hoje a gente entendeu como fazer melhor. E agora aqui nessa nossa mentalização, nessa nossa oração, a gente vai sincronizar aqui nossas mentes, nossos corpos, nossos corações, sincronizar tudo numa mente única. E quando eu disse que compartilha esse conhecimento, é porque isso precisa ser distribuído, gente. Isso precisa ser distribuído. As pessoas precisam saber como elas funcionam. As pessoas precisam saber o que está causando os problemas na vida delas. Às vezes a pessoa está mal, está depressiva, está obesa, está doente, não consegue produzir. Simplesmente por uma desregulagem que ela não soube como fazer, uma coisa que ninguém nunca ensinou para ela, ou ensinou completamente errado. Às vezes ela está completamente fechada na mente dela, mas aqui nós estamos entre pessoas que estão procurando melhorar a vida, melhorar suas mentes, melhorar suas almas, melhorar, conectar seus espíritos com a fonte. E agora a gente faz essa conexão. Quando a gente se conectou aqui nessa aula, a gente sincronizou nossas mentes, sincronizou nossos espíritos. E daqui a gente vai pegar essa energia desse grupo que cresce cada semana, que cresce a cada dia, levando benefícios aí, levando ensinamentos, levando conhecimento, levando amor, levando conforto para as pessoas. A gente vai pegar agora essa energia aqui e vai inspirar ela com muita força, que essa energia desse grupo aqui é muito forte, que tem pessoas extremamente poderosas mentalmente, e agora a gente vai fisicamente melhorar isso, e muito, e isso vai melhorar todo o resto, afinal tá tudo ligado, tudo no nosso corpo tá ligado, tudo na Terra tá ligado, todos nós estamos ligados, é por isso que todos nós somos um. Então inspira bem forte aí, ó. Olha essa energia, olha a energia desse dia que começou agora.
Pega essa energia desse dia, coloca para funcionar agora, mentaliza você regulando, mentaliza ali ó, um reloginho no seu cérebro ali, você agora, todo mundo vai apertar o botãozinho ali do cronômetro, em 3, 2, 1, pum, começou, foi sincronizado o cronômetro de todos nós aqui, com o cronômetro desse dia, com o cronômetro dessa terra, e a partir de agora, dispara ali do nosso cérebro e ele vai liberar um comando que, sim, para todo mundo, pode começar a funcionar. Pode começar a funcionar. E o nosso papel aqui é ser só o piloto do avião. O piloto, ele não pilota, né? Ele só corrige a rota. A gente vai corrigir a rota do nosso sistema e vai vendo você regulando ali, como se fosse num painel de comando, cada botãozinho. Botãozinho do seu cérebro, botãozinho dos seus órgãos, do seu intestino, do seu estômago, dos seus músculos. Cada botãozinho ali para funcionar do jeito que tem que funcionar. E você vai regular esse botãozinho ajustando os seus horários, sincronizando as coisas e colocando tudo nos devidos lugares, como tem que ser feito, como a gente foi criado para funcionar. É só botar para funcionar como a gente foi criado para funcionar. E agora você vai se visualizar cada dia melhorando exponencialmente, porque essa velocidade disso aqui é muito rápido. É muito rápido a melhoria. É só você fazer o que tem que ser feito. É o famoso faça o que tem que ser feito. Agora, a partir de hoje, você vai fazer, porque ele é simples. É simples. Você só vai fazer o simples. Só fazer o simples. Então, toma mais uma respiração profunda. Pega mais uma vez essa energia. Se visualiza, fazendo o simples, tendo resultados exponenciais. E bora lá para o nosso dia e fala assim, ó, já é. Esfrega as mãos. No seu tempo, abre os olhos. Fala assim, ó, já é. Sincronizando os corpos, sincronizando a mente, sincronizando com a fonte. Essa minha semana aqui, a semana é Deus. Coloquei minha semana como Deus. Minha semana de sincronizar com Ele aqui, então, tô com Ele na mente aqui. E é isso aí, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, muito obrigado por todos vocês aí. Ó. Semana que vem aí, aula da Raquel, né, Raquel? Então aí, gente, já bota aí na agenda. Ei, peraí que acho que tá travado aqui, Raquel. Pronto. Aula da Raquel semana que vem aí, ó. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Fábio, eu tinha conversado com a Carol, que eu ia trazer aula sobre o casamento, mas nós temos uma mestre de casamento aqui, que é a Aline, e eu não sou digna de dar aula que é da linha da Aline. Então, eu vou trazer outro tema na aula que vem. O que você acha, Fábio? Eu acho top. Se for o tema que eu tô pensando aí, por favor. Então, tá bom. O tema que eu tô pensando aí, traga-o. Vocês vão saber na aula da semana que vem. É, Os segredos entre eu e o Fábio aí. Andou conversando aí, pelo amor, viu? Essa mulher fez um bagunça na minha cabeça que essa semana aí. Mas é isso aí, gente. Valeu. Excelente dia para vocês aí. Bora regular aí, ó. Começa agora, ó. Fechou? Então, Vão bora lá. preparando a aula de vocês aí, galera. Isso aí, ó. Está aberta, hein? A agenda está aberta aí. Já estamos em maio, né, Carol? Com a agenda. Já. Em maio. Então, prepare aí. Quem quiser vir dar uma aula, tá liberado, hein? Fechou, gente? Mas é isso aí. Beijos aí no coração. Obrigado mais uma vez, cada um de vocês. E bora lá para o nosso dia. Tchau, Valeu. gente. Tchau, Gratidão. pessoal. Obrigada. Tchau, Valeu, Beijo. Fábio. Tchau. Obrigada, valeu, Valeu. Fábio, obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.